Muito bom dia, vamos lá nessa sexta-feira então, 25 de agosto, dia em que as commodities continuam subindo, inclusive o TTF, o gás negociado na Europa e o petróleo, gasolina também, o índice futuro da gasolina negociado em dólares como todas as commodities, isso impacta diretamente a inflação, tá? E isso também vai em linha com a notícia mais importante do dia, que depois das 11 da manhã, às 11h05 mais especificamente, Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, falará no simpósio de Jackson Hole, lá nos Estados Unidos. Ele vai falar nesse encontro de banqueiros centrais e o mercado parou, não tem liquidez praticamente. Todo mundo literalmente de olho no seu discurso. Quando os Estados Unidos mexe na taxa de juros, impacta diretamente o mundo como um todo. Muito difícil os Estados Unidos subirem juros e o restante do mundo não ter que subir, ou o restante do mundo começar a baixar a taxa de juros se os Estados Unidos continua subindo. Isso desvalorizaria as moedas locais. Basta olhar para o Japão, a própria moeda chinesa, que além da crise que eles estão vivendo, ainda estão baixando a taxa de juros quando os Estados Unidos sobe. Isso já vem botando muita pressão no Banco Central japonês, por exemplo, como eu expliquei em outros vídeos. Moeda desvalorizada, uma vez que todo mundo vai para os Estados Unidos para capturar, para aplicar em juros americanos, agora que vem pagando uma taxa mais alta, uma rentabilidade mais alta, e isso representa saída de capital de vários países para buscar dólares. Moeda desvalorizada leva a um processo inflacionário maior. Então hoje o mercado, até o momento, agora são 9h30 da manhã, parado esperando o discurso de Jerome Powell. Eu agora entro às 10h20 até meio de 20 para dar aula aqui na Link, aqui em São Paulo. A hora que eu sair, falarei a respeito do discurso dele novamente, tá? Ao longo desses últimos dias, a gente viu os treasuries americanos, títulos públicos americanos, a rentabilidade que ele remunera estressando, ou seja, subiu bastante, atingiu a máxima desde 2007. Para ter um exemplo, o título de 10 anos dos Estados Unidos, que é um proxy para os empréstimos no mundo como um todo, atingiu 4,35. Nesse momento está pagando 4,22. Isso abre oportunidade para nós olharmos investimentos lá fora comprando título público americano, porque a bolsa subiu bastante, já está com múltiplos mais caros, e quando você olha a expectativa de retorno de uma bolsa que está mais esticada, ela pode estar muito próximo ao que os títulos públicos, os treasuries americanos, vêm pagando. Então, basicamente, abre oportunidade para aqueles, principalmente, que têm um quê de mais conservadorismo, aplicarmos em bolsa americana. O dólar tem dado oportunidade para isso frente ao real, e é o que eu venho falando para os meus clientes. Não deixemos a oportunidade de lado de mandar uma parte do nosso patrimônio para fora. Independente do cenário caótico econômico que a gente está vivendo ou vai viver no médio e longo prazo, no curto prazo, com injeção de capital, com dinheiro subsidiado, através de juros mais baratos de mercado, a gente sabe que eles sabem fazer a economia crescer durante 1-2 anos de forma artificial. O preço chegará. E aproveitando o dólar que vem dando respiros, mandemos uma parte do nosso capital para fora, se assim for do seu interesse e do seu perfil. E é isso que a gente fala para os nossos clientes, é isso que eu faço na minha pessoa física, e eu acho que é interessante, independente desse governo. Isso aqui é Brasil, isso aqui é volátil, isso aqui tem imprevisibilidade jurídica e econômica historicamente. Agora, não preciso nem falar ainda mais. Então, vale a pena olhar de perto. A gente tem essa possibilidade, se você quiser correr riscos menores, títulos públicos, por exemplo, com vencimento de 2 anos ou até mais curtos, pagando taxas inclusive mais altas, o de 2 anos está pagando 5%. Então, há movimentos interessantes. Qualquer dúvida, por favor, comente, e estou à inteira disposição. Inclusive, o Goldman Sachs soltou um relatório falando que os preços mais altos do petróleo vão afetar o núcleo da inflação dos Estados Unidos. Se a inflação dos Estados Unidos continua mais alta, por conta das commodities subindo, eles terão sim que manter taxa de juros mais alta, ou por mais tempo, ou subi-las mais. E isso vai em linha com o que eu acabei de falar sobre os investimentos lá fora. Vale uma atenção com relação a isso, tá? Bom, no Brasil hoje saiu pela manhã o IPCA 15, que também é um dado de inflação importante para monitorar se o Banco Central brasileiro vai poder continuar baixando a taxa de juros. Se os Estados Unidos sobem e o Brasil continua descendo a taxa de juros, se a diferença entre taxa de juros dos dois países começa a
fechar, ficar pequena, a gente pode sim voltar a ter uma fuga de capital do país em busca dos rendimentos lá fora. E isso pode desvalorizar a moeda, que leva a um processo inflacionário maior, ainda mais que a gente está com irresponsabilidade fiscal no médio prazo, e isso teria que fazer o Banco Central a manter a taxa de juros mais alta. A taxa de juros mais alta aqui impacta a nossa renda fixa, impacta nossas ações, impacta geralmente absolutamente tudo, inclusive se as empresas colocarão a mão no dinheiro do caixa da empresa para investir ou para manter esse dinheiro aplicado, e isso muda a dinâmica da economia. Todos esses fatores mudam o cenário que a gente olha a parte de investimentos. Inclusive, no dia 2 de setembro agora, sábado que vem, eu vou fazer um evento na sede da Aquavero, sábado o dia inteiro, para falar justamente sobre isso, perspectivas econômicas, investimentos no mercado internacional e proteção e blindagem patrimonial, buscando eficiência tributária no meio dessa alta de impostos que a gente está vivendo e vem mais por aí. Inscrições, o link está aqui no descritivo desse vídeo, tá? Então, por favor, compartilhem ou se inscrevam e a gente se vê lá no sábado, quem tiver interesse. Pois bem, saiu dados de inflação no Brasil. Hoje, PCA 15, veio uma alta de 0,28%, no ano subiu 3,38% e nos últimos 12 meses 4,24%, tá? 7 de 9 grupos de produtos e serviços tiveram alta. Basicamente foi puxado por habitação, com destaque para energia elétrica, que voltou a subir no mês, logo depois acompanhado de saúde e educação. Atenção a esses pontos, porque o núcleo da inflação no mundo e aqui continua gerando determinado nível de pressão. Se o governo não cuida do fiscal e esse governo não cuida, mais cedo ou mais tarde, essa inflação voltará a ficar fora da meta, e isso é impactante no geral para a taxa de juros que eu falei, que impacta em toda a nossa previsibilidade de investimentos e do caixa das empresas, tá? E ainda, falando dos impostos, a gente deverá ter uma medida provisória propondo um pagamento opcional antecipado de IR sobre estoques de fundos exclusivos. Expliquei no vídeo de ontem que eles vão tributar os fundos exclusivos, já que não conseguiram nesse momento tributar os fundos offshore. Então, aqueles fundos exclusivos que hoje não pagam IR antecipado, o chamado come cotas, uma aberração, mais uma que só o Brasil tem, pagar, você antecipa o pagamento de imposto. Basicamente, eles começarão a pagar também quem tem fundo exclusivo. O ponto é que quem tem fundo exclusivo é mais alta renda, e mais alta renda vai embora do país, ou manda a sua produção para fora, ou o seu estoque de investimento para fora e passa a pagar imposto em outro lugar. Como eu sempre falo, no ano passado, a Noruega foi a maior fuga de pessoas que pagam impostos do país, porque eles aumentaram o imposto sobre ganho de fortuna e eles correram para a Suíça, passaram a pagar imposto na Suíça, gerar emprego na Suíça. Simples assim, não é mesmo? Mas o PT não, continua lá nos anos 80 com a sua cabecinha que não quer crescer, ou, como eu venho dizendo, para mim é muito mais mau caráter do que qualquer outra coisa. Pois bem, e aí o que eles vão fazer? Vão propor que esses fundos exclusivos, os donos dos fundos exclusivos, antecipem o seu pagamento de impostos com desconto. A alíquota provavelmente será de 15% a partir de maio de 2024, e quem pagar agora vai pagar com 10%. O que é isso? Precisa pedalar para achar receita, para fechar as contas de um governo que não para de gastar. Simples assim, é uma matemática, não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com números. 2 mais 2 é 4 para todo mundo. E esse governo vem gastando muito mais e o arcabouço fiscal vai continuar endividando o país. Veja que basicamente o crescimento dentro do arcabouço permite, o crescimento dos gastos permite que o governo gaste 0,6% até 2,5% do PIB acima da inflação. Ou seja, se cresce acima da inflação, a dívida real cresce naturalmente, tá bom? E a gente deve também ver nessa semana, ou hoje ainda, que o governo deve publicar a medida provisória das offshores. Ou seja, eles simplesmente não foi aprovada agora, mas vai aprovar em algum segundo momento. Seremos tributados em grande parte, tá? E olha só, a Globo, na crise argentina, já impacta empresas brasileiras. Inclusive o Itaú vendeu uma operação lá na Argentina e saiu do país. Abre aspas aqui, a Globo mostra a saída de empresas do país vizinho assolado por crise econômica. Segundo o jornal, a saída do Itaú Unibanco da Argentina reflete os efeitos da crise e o banco se junta a outras multinacionais que deixaram o país nos últimos anos, como a Eli Lilly, a Globo e a chilena
Falabella, que tinham grandes lojas na Argentina, hein? Os motivos, dizem analistas, são falta de previsibilidade, insegurança jurídica, inflação elevada, restrições às importações e dificuldade na transferência de moeda estrangeira para o exterior. Olha os motivos, hein? De novo, falta de previsibilidade é o que o governo atual dá. Insegurança jurídica é o que o Brasil tem. Inflação elevada. Não, porque a gente tem mais responsabilidade dentro do tripé econômico que foi imposto lá atrás e a gente tem um arcabouço fiscal sendo aprovado, que é ruim, mas poderia ser péssimo ou nenhum, como a Argentina tem. Restrições às importações e dificuldades na transferência de moeda estrangeira para o exterior, intervenção estatal na vida e na liberdade individual das pessoas e das empresas. E lembrando que o governo atual defende a Argentina. E a Globo, que apoiou isso abertamente, vê as consequências econômicas de aumento da pobreza direta da população argentina. Nada mais do que uma salva de palma irônica. Um ótimo dia a todos. Voltamos daqui a pouco falando sobre o presidente do Banco Central, Jerome Powell, e a sua fala mais importante que o mundo está esperando.